que já vai começando aqui pela programação da tua Rádio São Francisco e, obviamente, todos nós aqui atentos com o oferecimento de Ótica Martinato, você conhece, você confia, Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade, Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você, conte com o Sicredi no canal em que você desejar, Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro, Postos Rodeio, 50 anos no mercado definem nossa competência. O programa já começou trazendo os nossos convidados habituais aqui dos dias da semana. Na segunda-feira, Ronaldo Velho Bueno, ele que é jornalista, ele é mestre em letras e cultura. Oi, Ronaldo, bom Bom dia. dia, Beverly, bom dia aos ouvintes. Que bom estar de volta aqui no início de 2026, de mais um ano, mais uma temporada aqui com o Tá na Pauta. Obrigado pelo carinho, pelo convite, né, pela recepção de sempre. Tava pensando, já é o terceiro ano, basicamente, né? Acho que eu iniciei aqui no Tá na Pauta em 2024. Puxa vida, vai entrar, 2025 vai inteiro entrar. e agora entrando num Aham. terceiro ano, né? Que Então, bacana. Terceira temporada. terceira temporada, né? Terceira Como temporada. série de televisão, né? A gente Isso vai aí. renovando as temporadas. Muito bom, muito bom. Aliás, ter a tua presença aqui são figuras fidedignas para a gente poder utilizar, né, os saberes de cada persona que vem aqui, dependendo o dia, para que a gente possa olhar os fenômenos atuais, bater um papo, né? Sem aquele compromisso, Ronaldo, com ponto e contraponto, que seria as máximas de um debate em rádio, um debate de uma mídia. A gente meio que se descompromissou com isso, porque entramos num momento um pouco mais leve. Nós vivemos anos. Você falou em 2024, né? Até 2023, início de 2024, foram anos perturbadores, perturbadores. Várias situações de polaridade, de cancelamentos, haja vista a questão política, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Nós tivemos também essa questão da pandemia, né? Da instabilidade econômica. Isso tudo gerou uma série de desgastes que nós tivemos e, por isso, a mídia de uma forma geral, não fomos nós, né? A mídia de uma Uhum. forma geral, ela tentou trazer um pouco mais de leveza, né, para as pessoas. Então, o Tá na Pauta é um destes programas, que ele é uma espécie de podcast em que a gente se descompromissou com aquele rigor da informação para poder trazer uma opinião que, sim, ela é fidedigna, mas ela é mais do campo opinativo, é um bate-papo sem um compromisso do ponto e contraponto, né? E em tempo de fragmentação, de tantas opções de consumo de mídia, de cultura, de notícias, tem espaço para todos os gostos, né? Então, é necessário sim os programas que são mais factuais, com aquele debate mais quente do calor do momento, mas também agora nós temos espaços cada vez mais, né, para debater outros assuntos, assuntos comportamentais, como é o que a gente faz aqui com frequência nas segundas-feiras. Tu sabes, eu até, não é, a gente já vai entrar no assunto do programa, tá? Isso aqui é um review porque a gente está se reencontrando, né, num ano novo, pegando uma energia de um começo, tentando olhar para onde as coisas vão em 2026, por isso a gente está fazendo esse, digamos assim, é como se fosse uma série, a gente faz o resumo da temporada anterior, né? Isso O aí. resumo do que vem No acontecendo. capítulo anterior você assistiu. É. É mais ou menos isso. E eu estava me deparando no final de semana, estive muito fortemente com meu pai, que é um senhor de 80 anos, né? Então ele tem todo um olhar, assim, de uma programação televisiva que ele gosta, Ronaldo, que remete a uns domingos de programas de auditório, né? Com os famosos programas que a gente conhece, que ficaram famosos no final de semana, muito deles fundamentado na proposta do Silvio Santos, etc., que hoje são outras as figuras. E também naqueles que são de jornalismo, mas o jornalismo mais popular, né? Aquele jornalismo que é Uhum. popular, né? Que é o lixo que não foi recolhido, aquela coisa mais popular, né? E eu estava me dando conta, ouvindo ele escutar esses programas enquanto eu fazia as coisas de casa, eu disse, meu Deus, como isso mudou também, né? Como estes programas mudaram o estilo de música adotado, né? A música da Uhum. modinha, que aí muitas vezes é um batidão, muitas vezes é um funk que a gente não é acostumado a ouvir nestes programas. Agora a gente ouve, a gente normalizou, né, esse tipo de programação, de trilha sonora, digamos assim, né? As tortas na cara mudaram um pouco, né? Elas
olha que engraçado isso, né? Elas ganharam um olhar um pouco menos agressivo também, porque antes a gente normalizava essa agressividade, com as Aham. tortas na cara, agora nem tanto mais, porque pode dar cadeia para alguém, né? E Diminuiu a sensualização também, diminuiu né? um pouquinho, Que não nos anos muito, 90 era uma coisa muito muito, aberta. muito. A piscina do Gugu, Piscina do lembra? Gugu, Aham. E aquele outros, né? é. E outros, nem vou lembrar de todos. Mas também os programas de jornalismo, eles viraram muita conversação. Estes tradicionais, que eram Uhum. programas, por exemplo, ao meio-dia, tradicional em lugares que a gente conhece, inclusive aqui na Serra, que eram tradicionais, jornalismo mais sério, até a configuração do cenário E mudou. a gente vê que as bancadas dos jornais foram sendo substituídas por sofás, Sofás, né? poltronas. Poltrona, sofá, ficou mais sala de casa, né? A Uhum. gente tem, inclusive, na TV por assinatura, acho que é o Papo de Segunda, no GNT, né? Que também é um programa de conversação, com base nas notícias, com base nos acontecimentos, mas a gente tem visto muito essa tendência de diálogo, Uhum. muito parecido com o que os E podcasts leveza, estão né? fazendo, né? A tônica é essa. A tônica É. que eu quero trazer quando a gente fez esse programa aqui, a gente, não, a gente vai fazer descompromissado E diálogos francos, abertos, falar o que a gente pensa no sentido de poder abordar com um pouco menos de amarras, né? Acho que é uma das Uhum. características, assim, Só que dentro desses de um tempos. formato, como é esse que nós estamos dizendo aqui, que é o Tá na Pauta, também tem esse formato, ele diz a que veio, ele veio para isso. Mas aqueles que tradicionalmente eram especificamente de informações, eles viraram grandes festas, né? Aham, Cobertura de festas, né? sim. Um bate-papo entre profissionais que seriam aqueles, entre aspas, também os mais sérios. A gente não está condenando, a gente só está mostrando que até estes ambientes ficaram bem mais descompromissados com o ponto e contraponto, né? Descompromissados até demais, às vezes, né? Eu me surpreendi um pouquinho, porque eu imaginava que aqueles horários mais tradicionais, né, com aquelas figuras mais tradicionais, trouxessem um pouco mais disso, ou preservassem, a gente percebe que é um momento em que não se tem Agora é mais muito isso. curioso, você falou, Beverly, dos domingos da televisão, mas não só no domingo da televisão, é muito curioso como nos últimos anos houve uma transformação, ou a gente não tem mais aquelas referências que por longos e longos anos a gente tinha como consumidor de televisão, como consumidor dos produtos de TV, né? E são nomes que são muito fáceis a gente lembrar, mas você falou no Silvio Santos, mas pega aí o Domingão do Faustão, a gente ligava a televisão, tinha o jogo de futebol narrado pelo Galvão Bueno, não tem mais, o Jornal Nacional com William Bonner, não tem mais, não tem mais Gugu entre nós, não tem mais a Hebe. Então aquelas figuras muito tradicionais da televisão brasileira que ficaram por anos e anos, por décadas, né, em seus lugares de destaque, pela passagem do tempo, naturalmente, não estão mais conosco, né? Por motivos diversos. E isso gera um impacto, né? Para nós que vivemos aquele momento, assim, ligar a televisão em diferentes horários e não ter mais essas figuras, já nos mostra que os tempos são outros, né? Engraçado isso, os tempos são outros, a gente pode falar isso também pelo fim de gerações de grandes artistas, que já São falamos isso. outras São referências, outras né? as referências, porém, um jeito de fazer que volta com força total, né? Parece que todo mundo tentando encontrar aí a tônica, Eu né? tava vendo agora no final do ano, né? A gente liga a TV, tem o show da virada de ano, né? Eu não conhecia Nossa, quase ninguém, né? e que rendeu também assuntos, né? É, Nossa, mãe, rendeu assuntos. chega a ser engraçado, né? Sim, Eu começo a não conhecer os sim. artistas que estão se apresentando em shows, em festivais, assim, quando divulgam o line-up do Aham, Lollapalooza, do Rock in aham, Rio, né? Fico sim. procurando, nossa, mas cadê o Elton John, né? Não Aham. achei. Sim, novos nomes, mas isso também não dá direito a grandes nomes consagrados a serem deselegantes com os atuais. Quer dizer, teve de tudo, né? É. Teve de um tudo.
Como eu disse, não são os assuntos do programa de hoje, é só para a gente fazer assim, um resumo da ópera. E, obviamente, Ronaldo, já adiantar aqui que poderíamos ter escolhido a questão, né, do ataque bélico dos Estados Unidos na Venezuela, que resultou na prisão do presidente venezuelano, perdão, Nicolás Maduro. Hoje tem reunião na ONU, vários países se manifestaram. Poderia ser um assunto. Mas nós vamos deixar este assunto, Ronaldo, já deixo de antemão aqui para amanhã, porque amanhã o nosso convidado é o Pablo Carlotto, que além de ter uma vida dedicada à docência, ele tem uma vida dedicada ao movimento dos leigos missionários escalabrinianos, que na verdade se ocupa basicamente do fenômeno migratório. É a maior organização mundial que olha para o fenômeno migratório. Então, obviamente, uma das possíveis repercussões vai ser uma debandada ainda maior, Uhum. né, de venezuelanos tentando entrar em outros países, não raro o Brasil, que já é, né, um dos redutos no mundo para pessoas da Venezuela e a força de trabalho, inclusive aqui na Serra Gaúcha, impressionante, né? O Impressionante. comércio local basicamente já é dominado pela uma mão de obra venezuelana, né? Então, obviamente, vai ter impacto nessa questão, a insegurança dessas pessoas que moram em outros países em relação aos seus familiares que ficaram. Então, vai ser uma das perspectivas que a gente vai adotar amanhã aqui. Com certeza, é um tema super Importante, né? necessário, atual e bem o que você falou, né, nós iniciamos o ano com o pedido de paz ali na virada do dia 31 para o dia 1º e no dia 3 a gente acorda já com notícia de movimentação bélica aqui do Uhum. lado, né. Aqui do lado, é verdade. Uma retomada dos Estados Unidos, interferindo, assim, de forma, hã, evidente, né, que há outras formas de interferir, né, na economia mundial, geopolítica interfere o Uhum. tempo inteiro, países interferem nas políticas e nas questões econômicas de outros países, isso é uma coisa normal do nosso tempo, mas, assim, desta forma dura, né, é uma coisa que já aconteceu e volta a acontecer, a gente não tem ainda uma leitura sobre isso, mas quero adiantar às pessoas que fizemos hoje uma entrevista com o economista Mozart Leandro Ness, que atua na Universidade de Caxias do Sul e atua em entidades como a SIC, a CDL, fazendo leituras econômicas todos os meses sobre a indústria. Então, obviamente, com a questão do petróleo em xeque, a gente não está aqui falando de política, né? Mas está falando de economia, que vai afetar o bolso das pessoas, muito possivelmente um aumento de preço de combustível, de conta de Possivelmente. luz, né? Uhum. A questão do câmbio. Então, essa entrevista, ela já está disponível, Ronaldo, lá no site, no podcast, e tem um boletim, uma matéria que vai rodar para quem não acompanhou a entrevista completa. Os principais pontos estarão reprisados nesse boletim logo mais no ponto ao meio-dia. Isto posto, vamos ao programa de hoje, Ronaldo? Vamos lá. Nós falamos de tantas coisas difíceis, a gente vai falar um pouquinho. Não é bem uma amenidade, porque não se trata de uma amenidade, mas se trata de uma condição a partir, né, de uma leitura do que acontece no Japão. Tem um médico, é um médico, se eu não me engano, ele é psiquiatra, Ronaldo, é o Danilo Matsunaga. Eu Uhum. passei a seguir ele nas redes sociais porque gostei da forma como ele traz a perspectiva japonesa para questões que são fenômenos globais, né? Um deles é a questão da falta de vínculo. Eu vou rodar o áudio a partir de um vídeo que este médico colocou lá na internet. Vamos ver se eu consigo aqui. Vou rodar direto no meu celular. Se rodar. Vamos ver. Imagine um país onde há trabalho, ordem e saúde, mas falta o que realmente mantém uma sociedade viva: o afeto. Um dos países mais desenvolvidos do mundo e, ao mesmo tempo, um dos que mais rapidamente está diminuindo. Em 2024, mais de 30% da população já tinha mais de 65 anos. Parece só um dado demográfico, mas na verdade é o retrato de uma geração desconectada dos vínculos humanos. Os casamentos diminuíram, os relacionamentos se tornaram raros e a taxa de natalidade atingiu o nível mais baixo da história. O governo oferece incentivos, creches gratuitas e até bônus em dinheiro, mas as pessoas simplesmente não querem mais formar famílias. Muitos vivem sozinhos, trabalham demais e encontram mais conforto em telas e personagens virtuais do que em relações reais. O país da disciplina, da longevidade, está envelhecendo em silêncio. E antes de julgarmos, vale olhar para dentro, porque esse vazio também está crescendo no Ocidente. Pessoas cansadas, ansiosas, hiperconectadas, mas emocionalmente esgotadas, vivendo para produzir, consumindo para esquecer. O que o Japão nos mostra é que nenhuma sociedade sobrevive sem afeto. Tecnologia, dinheiro, eficiência
não substituem o toque, a presença e o pertencimento. Quando o amor sai da equação, a vida perde sentido e o futuro simplesmente deixa de nascer. Talvez o segredo da longevidade humana não esteja em viver mais, mas em não perder o motivo pelo qual queremos viver. Muito bom, né? Olha só, ele falou em poucas palavras, em pouco tempo, um monte de coisa que teria pra gente, cada tópico aqui, separar, né? A questão do envelhecimento do país em silêncio, segundo ele, mas também a falta de interesse em formar novas famílias. E ele deixa claro aqui, Ronaldo, que não adianta ser eficiente, é o caso do Japão, né? Uma sociedade extremamente eficiente, tecnológica, mas que sem afeto, sem a formação de vínculos, sem o amor na equação, não tem por que viver. E aí ele traz a máxima, que para mim é um ponto de partida. Não adianta ter longevidade se você não tiver para que viver mais. E aí é o ponto. Aí é o ponto. Sem afeto, sem vínculo, sem o amor na equação, para que serve, hein, Ronaldo? Então a gente quer começar 2026 refletindo sobre isso. Porque sim, não é lá no Japão, é no mundo, inclusive aqui na sociedade caxiense, né? Essa é uma temática muito provocadora, Beverly. Eu achei interessantíssima, porque à primeira vista, quando a gente vai abordar um tema como afeto ou vínculos ou relações afetivas, parece que a gente está abordando um tema, como você falou, banal ou um debate poliana, né? Vamos falar de coisas leves, das borboletas voando. O mundo pegando fogo e a gente falando das borboletas no jardim, né? Exatamente. Mas quando a gente começa a tirar as camadas do assunto, a gente vê que a relação dos vínculos humanos, ela ajuda a explicar muitos dos nossos movimentos que a gente tem visto, sentido, vivido ao longo desses últimos anos, né? Na nossa existência contemporânea. Eu gosto de iniciar as conversas com a origem das palavras. As origens nos ajudam a entender muitas coisas. Eu comecei pelo dicionário. O que é afeto pelo dicionário? Quando a gente abre lá, com alguma variação ou outra, a gente vai ter que afeto é um sentimento terno de afeição ou carinho por alguém, uma pessoa, um animal, um pet ou alguma coisa. Essa é uma concepção contemporânea desse termo afeto. É o que, de modo geral, a gente entende por afeto hoje em dia. Carinho, afeição, algum sentimento um pouco mais nobre por alguém, por alguma coisa. Mas se a gente vai na origem da palavra, a gente começa a ver que é mais profundo e mais interessante até. Nesse vídeo que nós reproduzimos o áudio no início do programa, o profissional fala em vínculo, né? E como que a diminuição dos vínculos tem afetado a qualidade de vida, tem impactado na qualidade de vida. Então vamos com a origem do termo para ver como que isso se amarra. A palavra afeto no português, ela deriva do latim, como muitas palavras que a gente conhece. Vem do latim, do grego, ou às vezes vem de origens indígenas ou árabes. No caso do afeto, nós temos uma origem latina, no antigo Império Romano. Do latim é affectus, com 2 Fs e um C, affectus. A partícula A do início da palavra, ela tem um significado de ir em direção a, ou ir para algum lugar, o a. E o factus vem de facere, que é fazer ou produzir. Ou seja, a palavra no latim affectus, ela sugere fazer algo para alguém, produzir um efeito, influenciar. Então esse é o significado que a gente tem originalmente da palavra, mas que hoje, com o passar dos anos, ela vem a se ligar mais com afeição ou com carinho. Ou seja, no sentido original de afectos, a gente tem o afeto não só como sinônimo de carinho ou como alguma relação mais próxima, mais emotiva, mas como um movimento interior que é causado por alguma coisa ou por alguém. Isso significa que afeto
não é necessariamente afeto positivo, né? A gente tem o verbo afetar, que é causar impacto, que é causar alguma coisa em alguém. E esse alguma coisa pode ser, sim, algo positivo, como alegria, como amor, como carinho, mas também pode ser tristeza, pode ser medo, né? Causar algo em alguém pode ser causar um outro sentimento que não esses sentimentos mais positivos, que são os quais a gente relaciona a palavra afeto hoje em dia. Diante dessa origem e diante do significado da palavra, qual que é a importância da gente debater o afeto? Se a gente debate o afeto como produzir algo, como essa criação de vínculo, porque a gente só produz algo em alguém, um efeito, ou deixa que outro produza um efeito em nós, um impacto, uma influência, a gente só deixa que isso aconteça quando há um vínculo, uma ligação. E essas ligações reais, elas são muito mais difíceis num mundo que é hiperconectado, que as relações ficam artificiais. Um autor que eu gosto, um sociólogo francês, se chama Marc Augé, ele trabalha com um conceito de não lugar. Um conceito bem interessante que ele diz que a modernidade ou a contemporaneidade é o tempo em que se proliferam os não lugares. O que que é um não lugar? É um aeroporto, é um hotel, é um shopping center. São aqueles lugares que basicamente não têm alma, porque são transitórios. Uma rodovia, por exemplo. Uma rodovia é um não lugar. A gente vai dizer, não, mas existe. Está ali fisicamente no espaço, a gente pode tocar um aeroporto, o chão do aeroporto, a gente pode tocar uma cama de hotel. Mas preste atenção, o quarto de um hotel, ele é impessoal. A gente não tem ali um porta-retrato com uma lembrança de família ou da nossa história. A gente vai chegar, vai fazer o check-in no hotel, abre a porta e a gente vai ter ali uma cama, as mesinhas de cabeceira, a iluminação, a TV, o frigobar, um banheiro. A gente vai ter uma estrutura que é em série, que é igual e que possibilita. Qual que é o objetivo do hotel? Que a gente, numa viagem, por exemplo, uma pessoa que está de férias ou um representante comercial, alguém que está viajando a negócios, a trabalho, que possa dormir com qualidade e no outro dia fazer as suas tarefas. Mas o hotel, justamente para poder atender a essa demanda, ele vai ter essa característica de impessoalidade, assim como um shopping. Eu acho muito interessante fazer essa experimentação, um shopping ou um restaurante de fast food. Se você vai num fast food em Caxias, é igual se você for em qualquer parte do mundo, é padronizado. São franqueados. Então, quando você abre um restaurante de comida rápida, um McDonald's da vida, um Bob's, um Burger King, ele vai ter um padrão arquitetônico, do cardápio, da experiência que você, do sabor, do que é servido. Então, o que é servido aqui é exatamente igual do que é servido em outras partes do planeta. Então, a gente tem uma experiência que é descolada da nossa história, descolada da geografia, descolada das nossas características. A gente não vai no McDonald's em Caxias e encontrar uma sopa de aioli e botar aquele creme, que é uma coisa muito local, muito característica nossa. Não vai encontrar, né? E a gente não está aqui dizendo que não pode, que é errado, que não deve ir. Não, não é isso. Mas é ter a consciência de que esses espaços que a gente está falando, eles carregam essa marca do nosso tempo, essa marca impessoal de ser um não lugar. E o não lugar, por que eu trouxe esse autor, esse conceito para a conversa de hoje? O não lugar é um lugar onde não há o afeto, que não há o vínculo, que é exatamente o oposto dos lugares que a gente tem uma vinculação, como a nossa casa, a nossa cidade, os lugares que a nossa família, o nosso trabalho. Quando a gente está ligado emocionalmente ou por uma longa experiência com alguém, com algum lugar, a gente vai criando o vínculo. E o vínculo faz com que a gente tenha uma percepção realista e crítica, que é muito importante, que a gente perde. E quando a gente não tem o vínculo, a gente não tem. Vou dar um exemplo.
por que que a gente, às vezes, reclama tanto do cotidiano da cidade, né? A gente sai na rua, daí, isso acontece com todo mundo. Sai na rua e se a tua rua tá suja, você vai reclamar, né? "Ah, minha rua tá a coleta de lixo não passou essa semana, teve algum problema", ou o ônibus atrasa, ou a cidade tá feia. Lembra que ano passado, na época da eleição, um dos temas principais da eleição de Caxias do Sul foi a zeladoria, que era a percepção das pessoas de que a cidade estava descuidada, desorganizada, que a gente tinha as ruas com a pavimentação ruim, a coleta de lixo, a capina, a pintura do meio-fio, tava um descuido, né? Saía com o carro, passava em 300 buracos em As questão de 1 praças, né? quilômetro. Vai no parque dos macaquinhos, o bebedouro tá quebrado. Então, a gente tem essas... Por que que isso nos afeta? O verbo que a gente está falando aqui, o afetar, que tem a ver com o afeto, com o vínculo, porque a gente tem a vinculação com esses espaços. Isso me incomoda. Então, quando a gente sai de casa e se incomoda com alguma coisa, é sinal de que aquilo nos afeta por algum motivo, e isso nos afeta porque há vínculo. Então, isso que eu queria trazer de início. Afeto não é carinho. Apesar de no dicionário a gente encontrar afeto como sinônimo de carinho, como sinônimo de afeição, ou só como sentimentos positivos, o afeto está muito mais relacionado com a nossa relação com as coisas, com o nosso vínculo com as coisas, e eu digo com as coisas porque existe o vínculo com as pessoas, com os animais, com os lugares. A gente tem que restabelecer e entender muito bem que o vínculo afetivo, ele pode existir com a minha rua, com a minha casa, com o lugar onde eu vou passear Com no a final de comida que eu como, semana. com a cultura, enfim. Exatamente. E então, essa é uma primeira noção que eu queria trazer para a conversa Não, e hoje. é bem interessante, Ronaldo, o que tu traz, porque eu tava pensando no contraponto disso, né? Vejo quando uma relação, agora eu tô falando relação entre pessoas, não vai bem, uma das primeiras coisas que a gente, é um sinal, né? Que as pessoas, nossa, a pior coisa que tem no relacionamento é a indiferença. O que que é a indiferença? É justamente quando eu não me importo mais, né? Então, quando eu me importo com tudo isso, quando isso me afeta, é porque eu me importo. Se não me afeta mais, é porque não me importo mais, né? Seja verdadeiro ou seja uma aplicação de uma. Não, eu quero causar algo, né? Vou provocar pela indiferença uma reação. Também é isso. Então, o contraponto é justamente essa falta de afeto, De vínculo. de vínculo. Com relação de amizade acontece, a gente consegue perceber isso muito bem também. Vamos considerar o que é muito comum. A gente ficou 1, 2 anos sem ver um amigo. Uhum. Daí resolve sair, tomar um café, se encontrar com aquela pessoa depois de 1, 2 anos. A gente tem 2 possibilidades aí, 2 caminhos. Ou vai acontecer aquele encontro que a gente diz para a pessoa depois: "Nossa, nem parece que a gente ficou todo esse tempo sem se ver, porque continua tendo assunto". Isso acontece, né? É verdade. Então a gente vê que ali ainda existe uma vinculação, uma ligação genuína. Por outro lado, não tem uma coisa mais incômoda, mais chata, Beverly, quando a gente sai com alguém, né? Saiu com esse amigo que não via há um tempo e não tem mais assunto. Sabe quando isso acontece? É terrível, né? É porque não tem mais aquela ligação, de não tem mais os mesmos interesses, né? O ciclo já é outro na vida de um, ou na vida de outro, ou na vida de ambos. E a gente não sente mais aquela ligação afetiva com a pessoa. Não tem mais o vínculo. Uhum. Então, Interessante de parar para pensar sobre essas coisas, porque de fato, Ronaldo, também aonde as coisas nos afetam, eu estava te escutando um rol, né, de situações que você colocou pela cidade, pelo lugar, pelo não lugar, etc., que nos afetam, e isso mostra onde está nosso coração. Né? Porque por vezes, Ronaldo, a gente se afeta com a falta do ônibus, com a falta do lixo, com as faltas inúmeras que sim poderão acontecer, e mostra que o nosso coração, o nosso vínculo, onde a gente está vinculado, são coisas e lugares e situações que não são pessoas, que não são ecossistemas saudáveis, né? E isso faz a gente parar para pensar o que o autor, lá, o médico, falou sobre a questão do Japão, né? Que mesmo com incentivo governamental para que as pessoas voltem a ter família, para que voltem a ter filhos,
as pessoas não querem. Elas não querem mais voltar para este lugar. Por quê? Porque o vínculo dela está literalmente nas coisas, né? Nas coisas e não mais nas pessoas. Talvez nós estejamos vivendo um fenômeno parecido, né? Quando a gente começa a entender onde nos afeta, a gente começa a perceber onde é que estão os meus valores, onde é que mora o meu sagrado. É porque o afeto, ele demanda energia, demanda presença e que a gente realmente se importe, né? O ser afetado por é se importar com, né? Ser Uhum. afetado por alguém é se importar com essa pessoa. Não ter afeto é mais cômodo, é mais prático, é mais fácil e dialoga, Beverly, com todo um movimento que a gente tem tido de praticidade, velocidade e que a gente quer as coisas para ontem. Isso o celular acabou impulsionando muito, né? Antigamente as coisas tinham uma demora um pouco maior, né? Hoje a gente se acostumou ao ter no imediato. Com coisas simples, né? A gente chama ali a comida, chama a janta no aplicativo, em questão de 20 minutos está na nossa porta de casa, né? A gente não precisa mais ligar para o restaurante, não precisa ter o cardápio impresso em casa, a gente vai ali, ok, tudo isso nos facilita a vida, é bom, não estou aqui demonizando o aplicativo de teleentrega, não é isso, mas é o impacto cultural que isso vai tendo em outras esferas. Normalizar. Sabe que eu Quando a gente compra online, só para finalizar, Beverly, esse mesmo exemplo, a gente compra há uns 15 anos atrás, quando comprava um produto qualquer, demorava dias e dias, às vezes demorava mais de mês para chegar. Hoje, dependendo do tipo de produto, eu compro bastante livro pela internet. Às vezes eu clico de noite para comprar, na outra manhã já está na porta de casa. Então, isso vai gerando um impacto que nada mais é preciso esperar. As coisas são instantâneas. E o vínculo, o afeto com as pessoas, com os lugares, tudo é uma construção muito demorada. É como a jardinagem, né? A gente não consegue a gente não planta lá o pinheiro e no outro dia vai ter pinhão, vai demorar 30 anos, né? É verdade, e isso faz com que a gente mude um pensamento. E eu quero trazer aqui, sem mais delongas sobre esse assunto, porque é um assunto que a gente falou muito também, Ronaldo, mas eu quero dar uma atualizada nele, né? Que é essa ideia de velocidade, de instantaneidade que marca a nossa geração, que marca a nossa época, nesse momento histórico, que você falou, né? Tudo é para ontem. Me parece que alguns anos atrás, tudo era para ontem. Hoje, para a gente poder atualizar isso, tudo é para uma vida anterior. É para antes de ontem, é Não para uma é? vida anterior. A gente pode dizer assim, sei lá, 2018, 15, 16, talvez a gente diga, tudo é para ontem, depois tudo era para, já devia ter acontecido uma semana, há um mês atrás, já podia ter feito porque é uma coisa já concretizada. E agora a sensação que nós temos no início de 2026 é que tudo isso faz parte de uma vida anterior. Tu consegue imaginar a tua vida, a tua existência, sei lá, sem o automóvel, sem o celular. Só que, na verdade, se a gente parar pra pensar, tem 30 anos, tem 40 anos a internet. Gente, é 40 anos, não é? Só que a ideia que a gente tem é que isso já faz uma vida. Não é só uma geração, é uma vida inteira. Então, veja o nível de exigência de instantaneidade. Não é mais pra ontem, me parece que é pouco já. É tipo, já é de uma vida É passada. que tudo foi ficando mais fácil e é exponencial o negócio, né? A Uhum. gente tem na literatura, tem uma categoria de livros que são muito famosos, que são os relatos de viagem, né? Se a gente Uhum. pega no século XIX, 1800 e pouco, quando uma pessoa viajava, o contato com quem ficou em casa, com a Uhum. família, era a carta. Que às Uhum. vezes ia chegar depois que a pessoa retornou da viagem, né? De Pensa o tão nome do livro, difícil. Volta ao Mundo em 80 Dias. Demorava 80, e o 80 dias Era é o um, rápido, era um né? negócio Porque fenomenal, né? a história da Volta ao Mundo em 80 dias é que o protagonista desafia as outras pessoas que ele vai conseguir dar a volta ao mundo em 80 dias. As outras pessoas acham, não, isso é impossível, não tem como fazer tão rápido. Hoje a gente consegue, com
2, 3 voos, dá a volta ao mundo ali em intervalo de 24 e 25 horas. Então a gente tem essa mudança na perspectiva do tempo. A primeira viagem internacional que eu fiz, Beverly, foi para participar de um congresso de comunicação na Espanha, isso em 2014, ou seja, 12 anos atrás. Eu lembro que quando eu fui, ainda não existia o WhatsApp, né? Então, para falar com a minha família, tinha que ter toda uma operação de guerra, né? Combinar eu já saí daqui do Brasil com um combinado, né? Vai ser em tais dias, em tal horário. Daí, na época só existia o chat do Facebook para se falar, e para se ver tinha o Skype, já tinha o Skype, que era uma tecnologia absurda, né? Então tinha que combinar, e os celulares não tinham internet lá em 2014, pelo menos o meu não tinha. Então, ia para lá, o celular servia basicamente para tirar foto, né? E ficava sem sinal, não tinha nada. Tinha que combinar, vai ser de noite no tal horário da Espanha, que é tal horário do Brasil, eu vou mandar um link pelo chat do Facebook, daí a gente vai conseguir conversar, né? Hoje, se você faz uma viagem internacional, você manda uma foto pelo WhatsApp, uma chamada de vídeo em questão de segundos. É muito mais fácil. A nossa vida ficou mais fácil com a tecnologia. E isso não é ruim, né? A nossa vida foi facilitada pela tecnologia. Ponto. O ruim é o impacto cultural. Porque daí a gente quer tudo fácil. E tem coisas que não são fáceis, tem coisas que são difíceis, tem coisas que são chatas. Eu ouço muito na minha área, eu trabalho como pesquisador e também como revisão de textos acadêmicos e tudo mais, oriento alunos que estão fazendo projetos de mestrado, por exemplo. E muitas vezes, algumas dúvidas que surgem muito na internet é como que pode ser mais prazeroso o processo de aprendizagem, como que pode ser mais fácil a leitura Mais de um prático, livro, mais mais prático. como que eu faço para escrever um artigo ou o meu TCC em 10 dias? Uhum. Não existe, não é um jogo de celular. Não tem como acelerar o tempo, não é o filme clique que tu aperta o botão e passa a parte difícil e já vai para a parte boa. Tem coisas que demandam trabalho, que são mais chatas. Se você quer estudar um livro para o vestibular, né, tem lá a lista dos livros obrigatórios que vão cair no vestibular. Daí tem lá a Moreninha, né, tem o Senhora, o Curtiço, tem uns que são chatíssimas, né? Vamos combinar. Que no período do romantismo na literatura brasileira, umas histórias bem chatas. Eu li todas, sei da importância delas, mas algumas são chatíssimas. Vou fazer o quê, Beverly? Tem que ler. Tem que ir lá, Não passar pelo trabalho. tem que passar pelo trabalho. Tem coisa que não tem como fugir. Não tem. Faz parte. Aliás, isso tem a ver com vínculo, né? Que a gente falou sobre a questão do afeto, a formação de vínculo ou a ausência dele, mas que seria um insumo para que a gente resgate a potência das sociedades, né? A partir de uma leitura de um médico olhando a questão cultural lá no Japão, né? Uma sociedade extremamente eficiente, que envelheceu e não quer mais vínculo. E aí ele fala sobre essa questão da falta, né, de amor, quando ela sai da inclusão, da equação, o quanto se impacta, né, na permanência dessas sociedades. Ou seja, a gente está falando da preservação da vida humana, a partir não de uma questão da natureza. A gente falou muito ano passado sobre a questão da preservação da vida humana a partir, né, da preservação dos recursos naturais. Mas, mesmo que o homem acabe com a natureza e o planeta imploda a vida humana, né, a gente pode ainda acontecer que a gente imploda a vida humana não por esses recursos naturais, e sim pela falta de afeto. Olha que importante que é isso. Então a gente vai fazer um intervalo, Ronaldo, a gente até se passou um pouquinho aqui no horário, e na volta a gente vai falar sobre como fazer estes vínculos, porque além de dar trabalho, tem processos, tem um caminho que se faz para você ter vínculos, como outros processos. Para você fazer um TCC, tem etapas, né? Quais são as etapas dos vínculos? A gente volta logo na sequência. Quem quiser interagir conosco, tem uma galera já interagindo, pode continuar pelo WhatsApp 999530616. Intervalo, voltamos já. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Sabe por que o cuidado Unimed é diferente? Porque evoluímos ao teu lado. Inovamos no jeito de cuidar, te dando força para alcançar o que faz teu coração bater mais forte. Cuidamos de ti para levar mais bem-estar para o teu futuro. Afinal, há uma grande diferença entre existir e viver. E a Unimed faz a diferença para você viver bem, sempre. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. 11h48. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. 21 graus. Participe da missa em honra de Santo Antônio e una-se a nós em oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, acompanhe ao vivo com exclusividade pelas redes sociais, @Capuchinhos Caxias ou @Frei Jaime. Um momento especial de fé e comunhão, dedicado à presença amorosa de Santo Antônio. Reúna sua família, fortaleça sua fé e viva conosco essa experiência espiritual no conforto da sua casa. Abra o seu coração. Compre e doe no Abra Cabric. Você pode doar ou comprar móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, roupas, utensílios usados e muito mais. O recurso das vendas será revertido para a assistência de mais de 250 crianças carentes, de 1 a 6 anos, nas escolas Educaritá. Faça parte dessa grande ação de solidariedade Abra Cabric. Avenida Júlio de Castilhos, 450. Fone 3027-6745. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Tua Rádio. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Faltam 10 minutos pontualmente para meio-dia, né? 11h50 agora. Nós estamos com o programa Tá na Pauta ao vivo, aqui pelo rádio 560M, 79.9 no FM. E estamos disponíveis em vários outros meios de entrega, desde a Alexa, na aba ao vivo do site, e também agora em live pelo facebook.com/Rede Tua Rádio. Programa sendo gravado ao vivo. Daqui a uns minutinhos ele vai também lá para o youtube.com/Rede Tua Rádio. Eu, Beverly Rocha, e Ronaldo Velho Bueno, que também é jornalista, mestre em letras e culturas, e o nosso bate-papo tem a ver aí com um áudio que a gente usou, que está circulando pela internet, de um médico, né, japonês, que falou sobre algo que ele viu no Japão e faz uma correlação com o mundo ocidental, que é a falta de vínculo, né, falta de afeto, e como isso impacta a preservação da vida humana no planeta, né? A gente falou muito no passado, Ronaldo, sobre essa questão de estarmos ameaçados pelas questões naturais, né? A questão do clima, emergência climática. Mas não é só o clima, a gente está ameaçado por N coisas, né? Tem a questão econômica, tem a questão bélica, tem a questão da falta de formação de novas pessoas. Ou seja, estamos como nunca na sociedade com a possibilidade de vivermos mais do que 100 anos. Pronto! Nunca tivemos essa possibilidade da humanidade de forma tão recorrente como agora. Porém, a pergunta é essa: vamos viver sozinho? Vamos viver tanto para quê? Né? Então, acho que é uma coisa bacana para a gente repensar o início do ano. Vou começar trazendo alguns ouvintes. Posso, Ronaldo? Vamos lá. O José Antônio Panis, mandando bom dia com a gente aqui. A Paty Tomazini te cumprimenta em especial. Bom dia, Ronaldo. Cheguei um pouquinho atrasada, mas cheguei, estou acompanhando. Paty Tomazini. Bom dia, Paty. Bom início de ano. A Maria Salete, do bairro Bela Vista, também mandando aqui para nós. Estou acompanhando o programa e quero desejar aqui um bom ano novo.
Igualmente. A Isabel, do bairro Desvio Risso, ela mandou um cardzinho aqui. Bom dia, feliz 2026 com saúde, paz e proteção, né? E ela estamos junto para esse ano também, viu, Ronaldo? Não é só Opa! renovando amizades. Renovando amizades. A Estelinha, do bairro Rosário, também, ela diz: oi, boa semana a todos. Sempre bons assuntos dos programas. É sempre bom saber mais, saber também sobre outros assuntos e ouvi-los. Ela me pediu sobre uma entrevista que saiu mais cedo. Sim, já tô colocando ela no site, já tô replicando para você aqui, tá bom, Estelinha, em seguidinha. Outros ouvintes para os quais eu não sei o nome. Lívia também está conosco aqui. Enfim, são as pessoas que estão conosco acompanhando. Na live também já tem algumas pessoas curtindo. Ronaldo, vamos resgatar essa parte aqui da questão do vínculo. Tem etapas. Se para você fazer um TCC você tem etapa, tem que ler o livro, depois fazer uma resenha, depois pegar os principais pontos, depois comparar ele com outros, depois começar a escrever, depois colocar ele num formato ABNT, fazer uma primeira apuração, né, com os teus orientadores, depois um segundo momento, afinando o teu texto, ou seja, tudo tem etapa. Viver tem etapa. A gente nasce, depois a gente tem a infância, cresce, trabalha, e aí tem as etapas, né? Para o vínculo também tem que ter etapas, não é só você dizer, olha, eu me importo contigo, Ronaldo, temos um vínculo, formamos amizade, e aí acabou? Não acabou, né? Tudo tem etapa, afeto tem etapa, e as etapas não são fáceis e demandam tempo. Quando eu era criança, tinha um brinquedo, nem sei se existe ainda, chamado Tamagotchi. Lembra desse, Beverly? Acho que não existe mais, mas eu lembro dele. O Tamagotchi, para quem não lembra... Foi né? Depois da minha infância, mas eu lembro. Já foi na época da minha infância. Que era como se fosse um mini videogame, redondinho, era teu quadradinho. De estimação digital, Digital, era isso, né? Acho que digital é muito forte, né? Na época a gente dizia assim, A gente dizia digital, mas era uma telinha, assim, parecia aquela tela dos primeiros celulares, né? Eu nunca tive o Tamagotchi, mas eu lembro que era uma febre, assim, muitas pessoas tinham, eu não gostava daquilo. Mas o Tamagotchi era um bichinho de estimação, eu nem lembro se era um bicho real ou era como se fosse um ETzinho, alguma coisa assim. Também não lembro. Mas tinha que alimentar, botar pra dormir, senão o Tamagotchi morria, né? Tinha que ter um cuidado ali, mas um cuidado artificial, com um bichinho artificial. Depois veio a etapa das fazendinhas, lembra? Fazendinha, e hoje no celular tem os jogos de fazendinha ali, que são um sucesso. E a colheita é muito mais rápido. Sim. Muito mais rápida. Esse é o ponto que eu queria chegar do Tamagotchi e da Fazendinha, um exemplo perfeito, né? Ou hoje tem o Minecraft, né? Que é sucesso com as crianças. É velho também, né? Porque a gente mostra como a gente já não velho. É mais? Nossa, esse é mais velho que andar pra frente também. O Minecraft já é velho? Já é velho também, né? A gente que tá ficando velho pra usar esses exemplos, né? Eu jurava que o Tamagotchi fosse, que o Minecraft fosse super, atual, né? Não é mais, beleza. Não. Mas o Minecraft também era um jogo que você vai lá, planta o trigo, colhe o trigo, faz o pão, né? Pega a pedra para fazer o castelo, a casinha lá. E é rápido, né? Porque esses jogos estimulam o retorno rápido. Eu gosto muito de gato, já não é novidade aqui para os ouvintes, já falei várias vezes. Tenho 3 gatos, que é o Alfredo, o Apolo, a Cia. E gato é um bichinho sensacional, porque você tem que conquistar a confiança do gato. Quem convive com gato sabe que não é você pegar o gato no chão, o gato tá lá fazendo suas coisinhas de gato e tu decide, vou pegar e vou botar no meu colo. Ele não fica. O gato não fica no colo se você coloca. É muito raro. Talvez um gato mais bebê ou mais idoso, que tenha mais dificuldade de movimentação, sim. Mas de modo geral, colocou no colo, ele pula. O gato tem que vir para o teu colo quando ele quer. E isso só acontece com relação de confiança que não se constrói em um dia, não se constrói em um mês. É uma relação de confiança com o bichinho que vai sendo estabelecida muito devagar, muito no tempo, né? Um gato, quando ele tá num sinal de muita confiança com o tutor, é quando ele mostra a barriga. Né? Quando você chega em casa depois de ter saído, o gato ele exibe para o tutor, não para as visitas, porque não tem a relação de confiança. Ele exibe a barriga. Por que isso é uma demonstração de confiança muito forte, um vínculo entre tutor e o pet? Porque ali na barriguinha do bicho, onde estão
os órgãos vitais, né? Todos os órgãos que ficam mais desprotegidos, ficam ali naquela parte mais molinha do corpo. Ele só vai mostrar para quem ele confia muito, né? E essa confiança é estabelecida com o tempo. Quem tem bichinho em casa sabe que não é pegar o gatinho num dia, não é no dia seguinte que ele vai estar mostrando a barriga, ele vai estar mostrando os dentes inicialmente, vai estar ali todo aquele processo que a Curioso um gente pouco, né? conhece, curioso, não é bem assim. Então, a relação com os pets nos mostram, e com o cachorro com suas características específicas dos cachorrinhos, né? Eu tenho gato, eu conheço a dos gatos, não sei exatamente como que é essa relação, mas também é uma relação de confiança que vai sendo estabelecida com o tempo. Quem trabalha com cavalos, né, com os equinos, eles também vão adquirindo uma confiança, né? Aquele esporte de montaria, como é que é o nome? Me fugiu agora. Não é equitação. Equitação, eu acho. Que também acho que é uma equitação, sim. confiança entre o cavaleiro e o cavalo, né? Que vai se estabelecendo. E isso, na natureza, é muito evidente, né? Nesse contato com os outros mamíferos, com os outros seres vivos. E entre as pessoas, obviamente, por isso que eu trouxe esse exemplo dos bichinhos. A relação de confiança, ou o vínculo, ele vai seguindo etapas. Ele não é o chamar comida no aplicativo. Não cai de paraquedas, né? Não vai cair. Não é o vínculo com o Tamagotchi, que você ligou lá o aparelhinho, pronto, o bichinho já é seu. Né? É fazer o que quer, alimentar, colocar para dormir na hora que quer. Não é assim que as coisas funcionam na vida real com seres vivos, com os animaizinhos, com as outras pessoas. E isso nos diz uma coisa, que está lá na origem desse problema, que não é só japonês, é um problema de todos nós, é que o afeto dá trabalho. O vínculo dá trabalho. Tem um filme muito, muito legal, já faz acho que uns 10 anos, talvez mais, acho que mais, que é o Ela. Eu assisti esse filme. Que é um rapaz que ele tem uma dificuldade enorme de construção de vínculos e de achar a sua cara metade, a sua alma gêmea, a sua namorada, e ele arruma uma namorada virtual, né? Que é ela, é o Her, do nome do filme. É um robô. E ela é tão convincente que ele cria vínculo com o robô. E isso vai gerar inúmeros problemas. Essa é a premissa do filme. Vale muito a pena e vai nos trazer questionamentos também sobre o que nós estamos fazendo também em relação a isso. Esses dias eu vi uma notícia não lembro onde, agora, em que parte do planeta, de uma mulher que estava namorando uma inteligência artificial. É o filme Ela na realidade. No mundo ocidental, porque no mundo exatamente. oriental, esses países asiáticos, já tem várias notícias, né? De que, inclusive, as pessoas estão preferindo se relacionar, não só com outra pessoa através do aplicativo, mas se relaciona... Com o aplicativo. E isso a gente tem visto muito nesses... a Beverly sabe muito melhor do que eu, porque isso tem motivado muito esses filmes orientais, né? Sim. Esses dramas coreanos. Os É uma doramas. temática que aparece mais, né? No cinema, nos seriados orientais, asiáticos, porque eu não sei se talvez é porque eles já estejam mais integrados com a tecnologia do que nós, e talvez esse problema daí fica mais evidente. Talvez seja por isso. Ou porque eles perceberam antes, não sei. Mas é uma temática que aparece mais nos filmes, nas séries, nos produtos culturais asiáticos. A gente aqui, na verdade, começou a analisar algo que talvez a gente não tenha todas as... certamente, talvez não, certamente nós não temos respostas eficientes, né? Respostas à altura das demandas sociais. Mas a gente começa a abrir aqui um diálogo que tem a ver, em 2026, a gente está abrindo esse diálogo aqui, os primeiros programas, primeiro efetivo, né, programa... o dia útil do ano tem a ver justamente com isso, Ronaldo, que a gente possa olhar
para onde estão os nossos afetos. Então, acho que a grande provocação é essa, né? O que está te afetando? O que está te afetando? Olha para isso, porque olhando para isso, você vai talvez entender onde estão os teus valores, onde está teu coração, onde estão as coisas com as quais você se importa. E aí, uma vez isso feito, Ronaldo, a grande pergunta é isso que eu quero? É aí que eu quero os meus vínculos? Porque se não for, você tem 360 dias hoje para quem sabe começar a mudar essa tua lógica. E eu sei que tem muita gente, o Ronaldo, que está afetado com a questão financeira, com os medos, com a ansiedade, etc. É aí que você quer formar vínculo? E se não for, como é que você faz para mudar? Então, fica uma provocação de minha parte. De tua parte, Ronaldo, para a gente fechar o programa. De minha parte, nesse primeiro programa, se a gente traz essa origem, né, da palavra afeto, a gente vê que é o produzir o efeito, que é influenciar, que é o ser afetado por, né? É o vínculo. Afeto é vínculo. E vínculo não é fácil. Então, não é uma mensagem legal, não é uma mensagem de que as coisas são fáceis, não. Pelo contrário. Se a gente quer facilidade, a gente tem um bichinho de pelúcia e uma planta de plástico. Plantas reais, bichos reais, afetos reais com outras pessoas são complicados, são demorados, têm etapas e a gente não pode fugir disso se a gente não quiser também ser pessoas de plástico. Nossa, uau. Ronaldo, muito obrigada. Bom ano novo, bom 2026. Nos vemos semana que vem. Até semana que vem. Sem mais delongas, porque ele fechou com chave de ouro. Eu fecho então aqui o programa de hoje. Ele fica armazenado e disponível